Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou em 1-1 com o Barcelona em Guayaquil e vai decidir a vaga na fase de grupos da Libertadores na próxima terça-feira, 10 de março, às 21h30, no Newton Santos. Se puder, vá e apoie o Glorioso. A torcida pode ser fundamental na classificação. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. E, claro, falo sobre Júnior Santos, que chega hoje ao Rio de Janeiro para ser um novo velho reforço do Fogão. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo com Léo Link no gol, Matheus Ponte, Bastos e Barbosa fazendo o trio de zaga, uma linha com 2 alas e 2 homens por dentro no meio-campo. Na ala direita, o Vitinho, que jogou muito por dentro no meio-campo, Nilton e Danilo. Na ala esquerda, o Alex Telles. Uma dupla de meias, Barreira mais pela direita, Montoro mais pela esquerda e Matheus Martins como centroavante. E o Botafogo precisa focar na posição de goleiro. Goleiro é fundamental. O Neto pode ser negociado e o Léo Link não passa aquela confiança ainda para a torcida. E talvez não esteja passando para o time. Antes do gol, ontem, o Léo Link já tinha caído de forma esquisita com uma bola. Se bem me lembro, gerou até o escanteio. E depois falhou no gol. Na saída com os pés, atravessando sem observar, ficou posicionado esperando a conclusão de cabeça do adversário. A bola encobriu o goleiro, foi ao travessão, voltou para o mesmo jogador que finalizou e a pelota passou entre as pernas do goleiro do Botafogo, que tinha começado o jogo melhor que o Barcelona de Guayaquil. Eu falava aqui na análise pré-jogo, o Botafogo tem como encontrar caminhos por dentro. O Botafogo, com 1 minuto de jogo, explorou por dentro os espaços dados pelo Barcelona. Mas depois, os próprios jogadores ficaram muito dependentes dessa troca de passes com o Léo Link. Se o goleiro já não está passando confiança, e se tem como jogar também se adaptando contra um adversário que não está marcando da melhor maneira, tira o goleiro um pouco desse jogo com o pé e tenta outra solução. Busca uma paralela, tenta uma bola longa para alguém raspar, mas o Matheus Martins não é o Arthur Cabral, não é um centroavante para ganhar do zagueiro pelo alto. Então, em alguns momentos, você só tenta. Pode dar certo, mesmo não dando certo, é a possibilidade maior com o Matheus Martins nesse tipo de lance é não dar certo, você tira um pouco a marcação dali, deixa o adversário em dúvida, para quando voltar a colocar a bola no chão e até trazer novamente a participação do goleiro, conseguir essa vantagem que o Botafogo teve no primeiro momento do jogo, ou num dos primeiros momentos do jogo. Então o Botafogo era superior nos primeiros minutos, depois o Barcelona igualou, e nessa falha do Léo Link, que tentou um passe por elevação para o Telles, e depois aconteceu tudo o que já falei, tomou o gol. 1-0 para o Barcelona, que eu dizia na análise pré-jogo, não é um time tão forte assim, tem caminho para o Botafogo explorar. Parada técnica, o Botafogo voltou ainda um pouco desorganizado e mais para o fim do tempo começou a explorar algumas brechas dadas pelo Barcelona. Numa dessas, conseguimos uma boa jogada com o Montoro roubando lá na esquerda, o Matheus Martins conduzindo, encontrando bem o Danilo, que perdeu o gol, dominou, mas finalizou muito mal. Pouco depois, Matheus Martins encontrou o Montoro, que preferiu fazer o giro e finalizar. Talvez, se tivesse feito o corta-luz, o Danilo pudesse ter dominado e finalizado também novamente, mas o Botafogo perdeu ali algumas oportunidades. Só que a maior chance que o Botafogo perdeu no primeiro tempo, e aqui eu já estou falando sobre 3 possibilidades de gol, foi com o próprio Matheus Martins, bola longa, ele foi disputar com o defensor. Se o defensor não é o Gonçalves, não é o Gotardo, não é o Mauro Galvão, não é o Gamarra, não é o Nilton Santos, não é o Beckenbauer, pode ficar preocupado quando o atacante é forte e rápido. Se tem uma coisa que o Matheus Martins é forte. Outra coisa que ele é rápido. O zagueiro mais limitado vai ter problema. O adversário deixou a bola nos pés do Matheus Martins. Porque esse tipo de jogada ele ganha, aquele ataque à última linha ele consegue executar muito bem também, e roubou mais uma bola.
e entrou na área. Era para fazer o gol. Não pode perder essa chance. Perdeu a chance. O Botafogo produziu para vencer, correu poucos riscos, enquanto o Barcelona teve problemas defensivos. E mesmo assim, primeiro tempo não é considerado bom. E concordo, não tem que ser considerado bom. O Botafogo tem que fazer muito mais do que fez no jogo inteiro. O Botafogo precisa evoluir, mas é com um trabalho gradativo. Veio o segundo tempo. O Botafogo botou menos o Léo Link no jogo com os pés, desceu um pouquinho o Danilo e o Nilton, os dois volantes, trabalhou mais com a bola. O Botafogo teve, se bem me lembro, 64% de posse de bola ao final do jogo. Teve cerca de 59% no primeiro tempo, e isso subiu, aumentou na segunda etapa. E ficou muito com a bola também no campo ofensivo. Tivemos, então, outras chances. O Botafogo trabalhou uma jogada por muito tempo, até a bola chegar ao Montoro e ele finalizar com a perna esquerda por cima. Barreira começou a se conectar mais, e aí nós temos alguns pontos a serem observados. Goleiro precisa contratar. O Botafogo vem jogando com linha de 3 zagueiros. O vídeo pode ficar longo, não tem problema, porque é uma análise, eu vou mostrar algumas imagens aqui também. O Botafogo vem jogando com 3 zagueiros. Muita gente reclamando do fato do Ponte jogar na zaga pela direita, porque ele está improvisando um lateral na zaga. Galera, quem acompanha o canal Fabiano Bandeira, quem acompanha o Glorioso Play, principalmente eu e o Graxê, falamos muito lá sobre as táticas do Martim Anselmi antes de chegar ao Botafogo. Sabe que ele trabalha com 3 zagueiros, mas desde os primeiros momentos dele como treinador, da linha de 3 geralmente é um lateral. Pode ser um volante? Pode, mas geralmente é um lateral. A questão aqui é se o lateral é bom ou se ele não é bom para executar a função. E por que é um lateral? Na coletiva, após o jogo com o Nacional Potosí, o treinador explicou por cerca de 4 minutos, porque tendo um lateral na linha de 3, ele pode mudar o esquema tático dentro do próprio jogo e cansa de mudar. É porque às vezes a gente fica na emoção do jogo e vendo só uma vez e torcendo, não consegue identificar. Para analisar é bom parar, ver o jogo completo de novo com calma, sem a emoção do resultado, sabendo mais ou menos o que já aconteceu. Então, ele vai ter um lateral geralmente, sendo o Matheus Ponte ou não. Fabi, por que não é o Vitinho? Nós reclamávamos bastante a respeito da zona ofensiva do Vitinho. Vocês lembram disso? Vitinho é muito bom, marca muito, mas ofensivamente não vai bem. Já perceberam como o Vitinho evoluiu ofensivamente depois que virou ala? Você vai perder essa força do Vitinho como um ala para trazer ele para a zaga, não tendo estatura talvez para isso também? Em determinado momento, como foi feito ontem no segundo tempo, eu apoio Vitinho como um terceiro pelo lado direito e o Vidalba como um ala. Em determinado momento, o Botafogo fez linha de 4. No final, o Anselmi gritou para algum jogador, mudou, 4-4-2. Aí o Vitinho veio para uma linha de 4, com o Vidalba virando um extremo. Essas mudanças acontecem na dinâmica do jogo. Só que a gente está vendo o jogo e não está percebendo o que está acontecendo, o que está mudando. Normal também. Já dei a dica. Tentar ver o jogo depois com calma. Quem quer analisar profundamente? Quem não quer, não tem problema. E se ele tiver, por exemplo, o Bastos, o Barbosa e o Marçal voltando? Ele pode trazer o Bastos para a direita, vai precisar de uma readaptação ou de uma adaptação numa linha de 3, Barbosa centraliza e o Marçal entra pela esquerda, podendo fazer o que o Matheus Ponte faz. Fabi, mas dá resultado esse negócio? Primeiro ponto, vocês viram o Vitinho jogando muito ontem, sendo potencializado. Viram o Bastos jogando muito ontem, sendo mais bem protegido. Viram o Barbosa jogando muito ontem também. E o Matheus Ponte, em alguns momentos, sendo um homem a mais no ataque. É verdade, Fabiano? Vamos provar com imagens. Vai ser por frame, galera, porque a Conmebol não libera. Não é uma passagem de pano para o Ponte, é uma análise aprofundada sobre o que o Botafogo faz hoje e as ideias do treinador, que podem ser desenvolvidas com o tempo, ao longo da temporada. Então, o Botafogo tinha, vocês veem aqui, ó, 3 zagueiros. Barbosa, olha a indicação do corpo. Pela esquerda, o Bastos centralizado, e o Ponte, que é um lateral de origem, pelo lado direito. Esse aqui mais adiantado do Botafogo, pertinho de jogador do Barcelona, é o Danilo, volante. Fabiano, Danilo jogou muito, você não citou. Jogou muito. E para o Danilo chegar tanto ao ataque com qualidade, é necessário que o Nilton
faça uma proteção muito boa, e ele fez, e que os zagueiros estejam bem atentos também. Então aqui nós vimos o Danilo voltando com o jogador do Barcelona, tem um atleta do Botafogo mais próximo do portador da bola, talvez é que seja o Vitinho, e nós vemos um espaço entre um jogador que está com Danilo e o Point. Tem um outro jogador do Barcelona por aqui, o Nilton, não vai poder contribuir com o Point. Percebam o que vai acontecer. O Danilo já aponta, porque se ele acompanhar esse atleta até o final e depois voltar para o ataque, ficar fazendo isso o tempo inteiro, ele não joga. Ele não vai conseguir acompanhar fisicamente. O Point, lembra que estava inclinado em direção ao gol do Léo Link? Já mudou o posicionamento. E isso aqui é movimentação também de lateral. É característica. Dificilmente um time de futebol vai ter 3 zagueiros e o zagueiro que atuar pelo lado vai ter essa característica que muitas vezes um lateral, um volante tem. Esse ímpeto também olhando para frente com o lateral e o volante tem. O Botafogo tem esse atleta. Infelizmente, está machucado, só volta mais perto do fim do ano, que é o Caio Pantaleão. Aí poderia jogar tranquilamente com 3 zagueiros de ofício, porque o Pantaleão jogou muito como volante também lá na Rússia, e ele tem essa característica de conseguir atacar, observando uma linha mais alta, e também sair em direção ao campo adversário. Zagueiros, geralmente, têm outros tipos de qualidades, outras características. Aqui o Ponte já percebeu que tem ultrapassagem em cima do Danilo. E quem recebe a bola é o jogador que estava com o Danilo. Olha onde Danilo está, porque ele pode apoiar o time se o Botafogo roubar a bola novamente. O Nilton, já percebendo que o último zagueiro pela direita teve que sair na cobertura, já acompanha a brecha que pode ser gerada para não deixar o Barcelona progredir por ali. E aí o Ponte rouba a bola. Uma coisa é o Barbosa, por exemplo, do outro lado roubar essa bola. Outra coisa é um zagueiro que, na verdade, é um lateral e tem essa característica, roubando essa bola. O lateral está no habitat natural. Ele acelera. E o Vitinho, que está jogando como ala, está atrás do Point. Olha a velocidade do Vitinho. O Point vai para cima. Olha o Vitinho já na ultrapassagem. Já recebeu. O Vitinho já passou do Point do adversário e recebeu. Só tinha o Matheus Martins na hora. E o Vitinho tenta o passe. O Matheus Martins nessa finalizou marcado, difícil. Olha onde está o Danilo. Para o Danilo estar aqui, é importante que toda essa estrutura seja observada. É importante que toda essa engrenagem funcione. E o Botafogo poderia ter empatado o jogo. Por conta do esquema com 3 zagueiros, sendo um deles lateral. O Botafogo poderia ter empatado o jogo. E com o Point adiantado, o Botafogo empatou o jogo. Vamos ver? Mas antes de falar a respeito do gol do Botafogo, quero trazer que o Nilton foi importante também para o Danilo, principalmente no segundo tempo, se desenvolver como se desenvolveu. O Nilton ficou mais preparado na marcação. O Point, já mostrei aqui. Detalhe, o Point ontem, 4 duelos pelo chão, ganhou os 4. 2 duelos pelo alto, ganhou os 2. Eu posso estar falando isso aqui e o Point falhar mais à frente. Espero que não falhe. Mas eu quero que o Botafogo contrate, que o Botafogo, reitero, se reforce. O Botafogo precisa disso. Só estou buscando explicar as dinâmicas trazidas pelo treinador e que em alguns momentos importantes deram certo. Então o Nilton foi importante, o Ponte foi importante, aí tem os que jogaram demais, Barbosa, Bastos e o Danilo principalmente. Vejam, galera, o Barcelona de Guayaquil marcando naquela estrutura de 4-4-2, e quem viu o vídeo pré-jogo vai lembrar que eu falei. O Argentino Júnior fez uma coisa que o Botafogo pode fazer muito bem, alargar o campo, levar a bola para o lado, para depois trazer para dentro, surpreendendo assim o adversário. Segundos depois, falei. E podemos ter também essa bolinha de retorno para a finalização. Aqui nós tínhamos uma saída de 3. Ué, o Danilo virou o zagueiro? Porque você vê, o Matheus Ponte, zagueiro, em tese, aqui, ó. O Botafogo tá com a bola já tinha rodado um pouco. O Bastos está pela esquerda na zaga, o Barbosa está centralizado e o Danilo está na saída de 3. 3 mais 1. O Nilton fazendo essa movimentação aqui um pouco mais à frente. Aí o Botafogo alarga o campo, o Vitinho está bem aberto, lá na linha lateral, pertinho do bandeirinha, é um ala. Aí por dentro você tem o Point apontando,
Você tem o Barreira, o Montoro, ó, a dupla de meias aqui. Tem o Matheus Martins, e aqui não dá para ver na imagem, mas o Telles, claro, pelo lado esquerdo. O Bastos faz uma ótima inversão para o Danilo. E aqui, galera, o Danilo passou a bola, o Botafogo já subiu com muita gente. Porque o point continua indo, característica. O próprio Danilo é um apoio ao Vitinho, que recebe a bola agora. O Vitinho já devolveu para o Danilo. E olha o Botafogo empurrando a defesa do Barcelona para perto da própria área. Aí aqui conta a qualidade do jogador, deu uma pedalada, mexeu com o rival. Mexeu no bom sentido, dentro de campo, balançou o rival. E vai dar o passe para quem? Vitinho, fazendo o quê? Alargando o campo. Olha o point voltando uma linha enquanto Danilo se projeta. E o Barreira está ali entre defensores do Barcelona, o Matheus Martins também, o Montoro um pouquinho mais atrás e o Telles entrando. Caramba! Então quer dizer que no esquema com 3 zagueiros não tem, ou tem pouco, ou tem menos, aquela, entre aspas, máxima do futebol. Quando um lateral vai, o outro fica. Pois é, você potencializa essas movimentações. Estamos com o Vitinho bem aberto com a bola, como um ala, e o Telles aqui pertinho da área. Aí o Danilo ultrapassou, o point desceu um pouquinho, só que o Vitinho traz a bola para dentro. Opa, vídeo de ontem, alarga o campo, traz a bola para dentro, surpreendendo o adversário. E aí o defensor que estava coladinho no Barreira salta a pressão porque o Vitinho arrasta a bola para dentro e o marcador dele não consegue acompanhar. E é ali que entra o passe. Matheus Martins estava até voltando para ser opção e agora vai entrar na área, só que o Vitinho também vai entrar na área, o Telles também vai entrar na área e o Montoro também vai entrar na área. Quando o Barreira consegue o passe, o Botafogo tem 5 mais o próprio Barreira dentro da área. Sabe o que o Botafogo fez aí? Quebrou uma linha de 5 estabelecida anteriormente pelo Barcelona no lance e conseguiu botar vantagem numérica dentro da área, a ponto de ter o Vitinho tentando finalizar e a bola passando e o Matheus Martins indo e voltando, conseguindo o domínio, a finalização e o gol. É claro que depois chegou mais gente do Barcelona, mas aí, ó, o Matheus já estava com tudo preparado para tirar do goleiro e empatar. Então, gente, o Botafogo vai jogar com um lateral na linha de 3 zagueiros, muitas vezes, pode ser o Ponte pela direita, se tiver que chegar outro, vai jogar o outro, pode ser o Marçal pela esquerda, com o Bastos centralizado, ou com o Barbosa centralizado e com o Bastos pela direita, pode ser com o Vitinho, em determinados momentos, pela direita, com o Vidalba fazendo ala. Em alguns momentos, o treinador vai colocar 3 zagueiros para fazer uma linha fixa de 5. E pasmem, ele já fez isso. Contra o Nacional Potosí, aos 36 do segundo tempo, ele tirou o Ponte e botou o Justino. Botafogo 2-0, um jogo meio tenso. Se tomasse um gol, iria para os pênaltis. Tivemos Justino, Bastos e Barbosa. 3 zagueiros de ofício. Vitinho e Telles descendo para a última linha. Botafogo fixou os 5. E ali sim, tinha 3 zagueiros de origem, 2 laterais que não eram mais alas naquele momento, porque o Botafogo queria mudar a dinâmica do jogo. Se aquilo era certo ou errado para o momento, aí é com o Anselme e com o nosso sentimento daquele jogo. O Botafogo poderia fazer mais, poderia ter goleado, aí é outra questão. Mas eu estou trazendo também o que aconteceu, porque ele pode variar, como já variou dentro do próprio jogo de ontem, chamando o Vitinho primeiro para uma linha de 3 zagueiros, depois uma linha de 4 defensores, com Vitinho e Telles sendo laterais, Bastos e Barbosa sendo zagueiros, 4-4-2. Eram 2 homens por dentro, 2 pontas e 2 atacantes. E tem Júnior Santos, chegando hoje às 19h30, hein, galera? Aeroporto Galeão, 19h30. Espero que não mude, né? Galeão, 19h30. Nos moldes atuais da negociação, empréstimo de graça, pagando apenas parte do salário, vale a pena ter um jogador como o Júnior Santos, que se der errado, não é um custo muito alto, se der certo, é um investimento baixo, que pode render demais. Eu era contra a vinda do Júnior Santos, falava aqui porque não acreditava tanto que clinicamente ele pudesse estar no melhor, mas se o Botafogo não paga pela transferência, se o Botafogo paga apenas parte do salário, vamos supor que ele se recupere fisicamente, clinicamente. Pode ser mais um homem a pesar a área adversária, tem história no clube, tem história na competição que é a Libertadores, Campeonato Brasileiro também
é campeão, pode buscar também uma Copa do Brasil, por que não? Então, o Júnior Santos pode ser importante como centroavante, segundo atacante, não utilizaria ele como ponta, tampouco como ala. E mais, é um jogador que pode ser importante também, isso conta no ambiente interno. Beleza, galera? Lembrando que o campeão, falando em Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil de 2025 foi a Guayaquil ano passado na pré-Libertadores. Tomou de 3 e foi eliminado. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil em 2025. O Botafogo foi lá, poderia ter vencido, jogou melhor, mesmo não jogando tão bem, mesmo buscando encontrar os melhores caminhos e saiu com empate. Terça-feira, 21h30, temos um compromisso, mais um, com o nosso glorioso. Apoiar e torcer para que dê tudo certo. John Textor, o Botafogo não pode passar o ano sem goleiro, com todo respeito aos profissionais que estão lá se dedicando e não erram porque estão querendo errar. Sabemos disso. Mas no futebol não tem espaço para possibilidade de erro, principalmente na posição de goleiro. É uma posição específica, função específica na vida do ser humano. Goleiro tem que ter uma preparação excepcional. E um goleiro no Botafogo precisa estar muito preparado. Beleza, galera? Me estendi, mas é um vídeo que eu gosto de fazer, falando do jogo, analisando profundamente o jogo. Saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo se inscrevendo na Placar aqui no YouTube. Estarei hoje, novamente, como sempre, às 13 horas no Placar aberto ao vivo, todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play. Tchau, tchau, fui, fogo!